Fala galera, sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro podcast MM. A gente está começando por aqui. Meu nome é Isaac Silva, treinador comportamental, mentor de emagrecimento e criador do Mente Magra. E eu tô aqui hoje, com Elis Carlota para a gente poder falar sobre emagrecimento comportamental feminino. E esse é o primeiro podcast que marca aí o início de uma jornada longa, que a gente vai fazer por aqui falando sobre emagrecimento, tá bom? Vou deixar que a Elis se apresente aqui para que a gente possa começar já com o pé direito. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui super animada. Hoje vai rolar um papo aqui incrível com o Isaac. Muita coisa bacana falando sobre mentalidade, sobre emagrecimento, sobre os pilares. Então fiquem aqui, acompanhem de tudo pertinho, que tem muita coisa boa por aí. Pois é, e para você que está chegando aqui, que ainda não conhece o nosso trabalho, é muito importante eu te dizer que se você veio aqui atrás de um cardápio novo para poder emagrecer, de um treino novo, não é sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Você consegue todo esse tipo de informação através da internet, através de vídeos, através do Instagram, através do que você quiser. O ponto é, existe um fator primordial que tem travado o processo de emagrecimento da maioria das mulheres brasileiras. E é sobre isso que a gente vai falar aqui em todos os episódios desse podcast, em todos os momentos que você estiver aqui junto com a gente, tá bom? Então, vem junto com a gente até o final, tá? Aproveita aí depois da vinheta, enquanto tá passando a vinheta aí, já se inscreve no canal, já ativa o sininho das notificações e bora que tá começando o nosso primeiro podcast MM. Tamo junto, bora com a gente. Vamos lá então. Vamos lá. Isaac, desde que eu conheço você, você trabalha aí acompanhando milhares de mulheres, transformando não só o corpo, mas a vida também. Só que antes de você criar o programa Mente Magra, você também passou por uma experiência, uma luta aí contra a balança. E eu disse que eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi essa sua experiência. Poxa, legal. Eu vou começar, logicamente, sempre falando que o processo de emagrecimento, trabalhar com o processo de emagrecimento, foi para mim um laboratório dentro de mim mesmo, sabe? Você olhar para dentro e perceber que em algum momento eu me desconectei de mim, me perdi realmente. Isso tudo começou com um impacto profissional que eu tive muito grande. Há pelo menos 10 anos atrás, eu trabalhava com camisetas de algodão, eu tinha uma marca de camisetas e essa marca de camisetas ela quebrou. E a gente sempre fala que marcas não quebram, quem quebra é o dono. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu quebrei, me aprofundei aí numa depressão onde... Já ouviu falar sobre depressão velada, Onde Sim. A pessoa está passando pelo processo, mas ela não consegue identificar e as pessoas que estão em volta não conseguem perceber isso. E aí foram meses vivendo nessa profundidade ali daquela dor e não conseguindo lidar com ter perdido o negócio que estava começando, que era promissor, principalmente. Uhum. Junto disso veio um divórcio. Junto desse divórcio, todo o impacto financeiro, vieram as dívidas, das dívidas veio a questão da depressão e a depressão você começa a deixar de se cuidar. Você se larga, entendeu? E não tem quem te salve daquele lugar. E aí a gente saiu de 65 quilos para 97 quilos. Uau. Eu acredito que a gente passou dos 100 quilos, mas chegou um determinado momento que eu já não me pesava. Falei, poxa, eu vou subir na balança para quê? Isso aqui só vai servir para me destruir ainda mais. E já nessa época, eu já estudava sobre treinamento comportamental, Eu venho de uma escola de desenvolvimento pessoal que nasceu no multinível. Eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal fazendo marketing multinível. Então, eu já estudava sobre alta performance, já estudava sobre constância, sobre foco, sobre disciplina. Só que eu deixei isso tudo de lado para poder viver uma vida onde eu ficava ali no meu cantinho remoendo as minhas dores, Igual aquele cachorro que está ferido, que fica lambendo as feridas. Certo. E eu fiquei nesse processo aí até chegar nos 97 quilos. Então, para você ter uma noção... Já nessa época eu já conhecia a base do que a gente trabalha hoje, do que a gente faz hoje dentro do processo de emagrecimento, mas tinha um grande problema. Eu não tinha quem me tirasse de lá, eu não tinha quem me salvasse. E aí eu vou até contar uma coisa aqui que eu acho que vai fazer muito sentido para todo mundo que está assistindo, vai fazer sentido para você entender também. Teve um dia eu estava em uma praça, estava brincando com meus filhos, Você já viu meus filhos ali no Instagram. Sim. E eu estava brincando com as minhas filhas exatamente, meu menino ainda não existia. E aí, uma menina chegou junto delas para poder brincar. Saiu uma confusão, um pouquinho distante assim, saiu uma confusão. E aí, alguns meninos estavam jogando bola, começaram a brigar. As meninas vieram correndo e me abraçaram. Só que vieram as 3 meninas, as minhas 2 filhas e a coleguinha que estava brincando junto.
Nisso, o pai dessa menina veio, levantou com um pouquinho de dificuldade, porque ele devia estar ali com seus 140, 150 quilos. Ele levantou com dificuldade, ajeitando a calça, chegou até mim e puxou a filha dele e falou assim: filha, por que você não veio correndo pro papai? E a menina dele virou para ele e falou assim: pai, eu não corri porque você não ia aguentar correr comigo. Nossa. E aquilo foi um soco na boca do estômago dele, só que acabou sendo um soco na boca do meu estômago também. Sim. E se eu tivesse que correr com as minhas filhas? Como é que eu ia fazer? 97 quilos, com 2 meninas, né? Na época, minha menina mais velha devia ter ali em torno mais ou menos ali de 4 anos, a outra com 2, 3 anos de idade. Eu não ia ter como correr com elas. Então, aquilo me impactou profundamente. Foi algo que a filha dele falou para ele, mas acabou me impactando. E naquele dia eu decidi, eu falei assim, poxa, eu preciso mudar. Eu preciso emagrecer de alguma forma, e aí eu fui pra rua, resolvi correr naquele dia. Eu levei as meninas pra casa e aí fui pra rua correr. Aí fui correr, consegui correr, né, 200 metros. Acho que foram 200 metros até eu desistir, porque a língua pra fora, já estava muito tempo sem fazer atividade física, e aquilo ali me pegou profundamente. Foi o pontapé inicial. Foi isso. Então, e daí surgiu os 5 pilares do emagrecimento, que inclusive fazem parte aí do seu método da mente magra. O que você pode dizer a respeito desses 5 pilares? Fale um pouquinho pra gente sobre eles. Vamos lá. Os 5 pilares, eles nasceram de um estudo que eu comecei a fazer sobre histórias de pessoas que haviam emagrecido, né? Como eu te falei, eu comecei a batalhar em prol do meu processo de emagrecimento e comecei a aplicar aquilo que eu já estudava como treinador comportamental. E aí eu comecei a perceber que, quando eu estudava histórias de emagrecimento, as pessoas que tinham os melhores resultados eram pessoas que tinham adaptado disciplina, constância, foco, resiliência, principalmente inteligência emocional, dentro do processo de emagrecimento. Não era dieta e não era treino. Só que a maioria das pessoas tende a imaginar o quê? Se eu focar, se eu tiver um processo aqui que seja baseado numa nova dieta, numa nova rotina de treino, ou numa nova medicação, né, a nova canetinha, né, tá mais do que na moda isso aí, Sim. A pessoa imagina que ela vai ter resultado. E eu testei todas essas coisas. Eu tentei tudo isso, não tive resultado. Teve alguns momentos em que eu tive ali lapsos de resultado, né, onde você emagrece ali 5, 6, 7 quilos. E que aí é acaba... o inicial, talvez, desse processo, retenção, né? Sim. Eliminando retenção. E aí você acaba ganhando isso de novo. E aí o que aconteceu? Eu comecei a estudar histórias, encontrei a história de um cara que foi, assim, a história mais impactante que eu encontrei. É um ex-Navy SEALs, né, da Marinha Americana, e ele chama David Goggins. E ele usou tudo que ele sabia sobre mentalidade, sobre foco, sobre disciplina, para conseguir emagrecer. Se eu não me engano, ele emagreceu cerca de 50 quilos e conseguiu entrar na Marinha. E aquilo me impactou. Eu falei, cara, é isso que eu preciso. Eu preciso aplicar isso no meu processo de emagrecimento. E aí eu comecei a aplicar, e aí a gente saiu de 97 quilos, eu devo ter ido até mais ou menos 65, fazendo somente para mim, escutando áudio motivacional de manhã, assistindo vídeo motivacional, e dali eu comecei a desenvolver a ideia dos 5 pilares de emagrecimento, estudando o que esse cara fez. E aí depois disso, logicamente, os últimos 10 quilos que eu fui buscar emagrecer, aí eu coloquei no Facebook, falei assim, pô, vambora, quem quiser emagrecer pode me chamar, conversa comigo, a gente vai fazer esse desafio aqui junto. Esse desafio é para poder te ajudar a se manter focada. E aí, pô, botei eu devo ter gravado mais ou menos uns 10 vídeos e postei na sequência. 10 vídeos, convidando gente para participar do desafio. E aí eu tive um total de uma pessoa mandou uma mensagem comentando, me dando força, minha mãe. Inclusive, minha saudosa mãe, que faleceu já, inclusive. Ela mandou uma mensagem de força e de apoio ali para mim, foi a única pessoa. Então, ninguém aderiu a essa ideia, até porque não era, é antinatural. Todo mundo entende como somente dieta e treino. Sim. Entendeu? E aí eu finalizei o meu processo, algumas meninas começaram depois de algum tempo, né, a mandar mensagens, e aí a gente trouxe. Mas foi assim que nasceram os 5 pilares. De eu entender que só trocar dieta e fazer uma rotina nova de treino, a gente não ia ter resultado. E agora me fala uma coisa, a mentalidade, que é um fator que está dentro desses 5 pilares. Eu queria saber de você assim, existe uma sequência dentro desses 5 pilares em caráter de prioridade? Essa é a primeira coisa que eu queria saber. Segundo, depois eu quero que você me fale o seguinte, como que a mentalidade ela vai impactar no processo de emagrecimento, seja acelerando ou não. Então, ou seja, ela vem no topo, ela está no meio, né? Como que conduz essa parte da mentalidade e o que ela realmente
impacta ali no processo de emagrecimento das pessoas? Bom, vamos lá. Vamos partir do princípio que existe sim uma hierarquia, né, entre os 5 pilares do emagrecimento. Eu sempre falo que são 5 pilares que sustentam o emagrecimento, né? Para você que está assistindo que ainda não sabe quais são esses 5 pilares. Isso aí, eu né? queria que você falasse sobre, alimentação, citasse eles, né? Porque a gente veio falando e eu acabei não explicando quais são. Alimentação, atividade física, sono, hidratação e mentalidade. Sendo que mentalidade é o pilar mais importante. É o pilar fundamental que sustenta os outros pilares. Então, quando a gente vai aprendendo, né, sobre desenvolvimento pessoal, sobre treinamento comportamental, você começa a perceber que alguns hábitos são o que nós chamamos de hábitos angulares, ou seja, eles sustentam outros hábitos. Vou te dar um exemplo. A partir do momento que você começa a correr, você começou a correr ou fazer qualquer tipo de atividade física, esse hábito vai te gerar uma resiliência maior para você manter a sua dieta. Não é assim que funciona? Isso. Você começa a pensar um pouquinho mais antes de chegar naquele brigadeiro, antes de chegar no morango do amor, né? Que é o doce da moda. E aí o que acontece? O treino ele passa a ser um hábito angular que sustenta o hábito da alimentação. A mesma coisa acontece com o pilar mentalidade, só que ele é o hábito principal que vai sustentar os outros pilares. E eu divido sempre o pilar mentalidade em 3 coisas mais importantes. Foco, que é basicamente você escolher o que você quer. Disciplina, que é fazer aquilo que você falou que ia fazer independente da condição. E por último, inteligência emocional, que é você saber lidar com as variações emocionais que a gente vai ter ao longo do dia. As situações do dia a dia. É isso, né? que não é... As pessoas pensam que inteligência emocional é o quê? Eu vou viver uma vida sem emoção, vou ser frio e tal, não vou lidar com os problemas que estão acontecendo, ou vou ser igual uma pedra, né? Perder um parente e aí a pessoa tem que agir igual uma pedra. Não, tá, é estoico, né? Filosofia estoica, tá muito na moda hoje. Certo. Não é sobre isso, é sobre lidar com a emoção que surgiu e fazer aquilo que precisa ser feito, independente de estar triste, feliz, motivada, chateada. É sobre isso. E você perguntou o impacto, né? Isso. Então, tem uma filosofia, se chama Lei de Pareto, que ela diz que 80% dos nossos resultados vem de 20% das nossas ações. Ou seja, existe uma ação focal, onde quando a gente coloca energia nessa ação, ela consegue gerar a maior parte do resultado que a gente vai ter. E aí é que acontece o maior problema do processo de emagrecimento, né? O título desse podcast, inclusive, é Por que é tão difícil emagrecer? Justamente porque as pessoas focam no lugar errado. Ela olha para a dieta, ela olha para o treino, mas ela não olha para a mentalidade. E às vezes algumas pessoas, mesmo fazendo dieta tudo certinho, mesmo treinando todos os dias, mesmo dormindo bem, mesmo se hidratando bem, ainda assim não conseguem ter um resultado de emagrecimento. Exatamente. Por que isso acontece? Porque o mental não está ajustado. É isso aí. E aí não é só a questão de comportamento, né? Eu, como treinador comportamental, sempre vou defender o quê? Um ajuste no comportamento, um ajuste na rotina da pessoa. Mas tem também a parte emocional. Se você está estressada, ansiosa, abatida, triste, sobrecarregada emocionalmente, como que o seu corpo vai responder ao que você está fazendo? Certo. Entende? Para ele parece só uma carga maior. Então, a mentalidade seria esse 80-20 do processo de emagrecimento. Eu diria, inclusive, eu digo isso todos os dias para as alunas, eu digo isso para as pessoas que seguem a gente no Instagram, que sem o foco na mentalidade, você não consegue ter o resultado que você quer com relação ao seu corpo. Inclusive, eu tatuei isso, né? Essa frase que eu tenho tatuada aqui no braço, ela diz que quando a mente está forte, o corpo obedece. É isso aí. Ou seja, é a mente quem domina. Então, tem que ajustar a mentalidade. Outra coisa interessante também que tem dentro do seu método, né, da mente magra, é a análise de perfil comportamental. Como que é isso? Quando a pessoa chega para você desenvolver esse trabalho, você faz, em primeira parte, essa análise desse perfil comportamental. O que seria exatamente isso? Como que funciona? Tem algo específico assim para ser falado? Tem vários tipos de perfis? Vamos lá. Quando a gente fala sobre perfil comportamental, eu gosto sempre de fazer um paralelo com os signos do zodíaco, né? Pô, Isaac é um cara de signo? Não sou exatamente um cara de signo. Embora eu seja ariano, né? Se você gosta de signo aí, você se identifica aí. Eu também sou ariana. Então, não sabia também. Que legal, ficou igual o meme do Homem-Aranha, né? Um apontando pro outro, assim. Não sabia, não fazia ideia. Mas eu sou. E a gente sabe, né? Gente de gênio forte, de personalidade mais firme e tal. Mas enfim, a mesma coisa que a questão do signo. Só que aqui a gente está falando de um perfil de comportamento. Certo. Por que a gente precisa fazer uma análise de perfil de comportamento para entender o que trava o processo de emagrecimento da pessoa? Porque é o seguinte, quando eu falei aqui sobre os 5 pilares, eles são uma espécie de receita do bolo do emagrecimento.
Se eu quero emagrecer, eu preciso de ajustar a alimentação, eu preciso de atividade física, preciso ajustar, regular meu sono, né? E preciso de hidratação suficiente. Certo. Só que eu também preciso de um ajuste de mentalidade. Agora, qual que está o problema? Eu tenho essa receita do bolo. Significa que eu vou fazer o bolo da mesma forma que você vai fazer? Não. A receita é a mesma, mas a gente não faz do mesmo jeito. Sim. Nós somos indivíduos, né? Eu faço diferente, você faz diferente, né? O Caio que está aqui faz diferente, o Abraão faz diferente. Então, o que acontece? Num determinado momento, existe uma diferença no resultado, porque pessoas diferentes seguem a mesma orientação de formas diferentes. E aí isso leva a gente para uma outra pergunta. Por quê? Algumas pessoas conseguem e outras não, mesmo usando o mesmo método? Porque existe essa diferença no nosso padrão de comportamento. E esse padrão de comportamento, ele nasce lá atrás. Desde o que é chamado, né, de a nossa primeira infância, que é desde a gestação até a fase de adolescência. Que é quando a gente está estabelecendo ali os nossos valores, a gente está estabelecendo ali as nossas crenças, os nossos ideais, as nossas primeiras experiências. Então, tudo que a gente vive nessa primeira fase da vida impacta o nosso cérebro como se o nosso cérebro fosse uma espécie de celular, onde eu vou estabelecendo ali quais são os aplicativos que eu vou ter dentro desse celular. E esses aplicativos são as nossas crenças, são os nossos padrões de comportamento. E aí, quando eu vou para a fase adulta, são esses os aplicativos que eu tenho. E se eu criei um padrão de comportamento de uma pessoa desistente, turrona, teimosa, mandona, calma demais, uma pessoa altruísta demais, eu vou exercer esse mesmo tipo de padrão de comportamento no processo de emagrecimento. Exemplo, uma pessoa que se doa muito para os outros, ela tende a deixar de fazer as tarefas emagrecedoras para poder socorrer um amigo, uma irmã que está passando por uma dificuldade, enquanto uma pessoa que é extremamente focada, extremamente executora, ela tende a executar, né, aquela tarefa com muito mais afinco do que essa outra pessoa. Então, essa pessoa executora vai ter mais resultado do que essa que foi mais altruísta. E aí, a PCE, né, que é o apelido que a gente dá para análise de perfil comportamental do emagrecimento, ela é justamente um diagnóstico de qual é o seu perfil de comportamento, de quais são os maiores sabotadores que você tem na sua personalidade para o processo de emagrecimento e quais são os maiores fortalecedores. E aí, uma vez que a gente mapeou isso, eu crio uma estratégia individual para fazer com que essa aluna consiga ter resultado de forma mais acelerada. Ou seja, eu mapeei ali tudo que te atrapalha, mapeei ali tudo que já existe em você que te ajuda. Eu consigo criar uma estratégia que vai entregar o melhor dos mundos para você conseguir emagrecer. Perfeito. E agora sim, só para poder, porque eu fiquei um pouco curiosa, né? Quando você faz essa, porque você falou dos signos, né? Sim. Isso também você capta isso, essa questão, quando você está montando, isso você analisa também usando esse critério ou não? Dos signos? Ou não, tem não. alguma coisa assim? Não. Eu não conheço muito, né, a respeito dos signos dos zodíacos. Eu sei de um ou outro ali. Primeiro, porque a gente vê ou acompanha alguém que fala um pouco a respeito disso. Segundo, mas porque... você acredita que fala-se muito da personalidade da pessoa, não? Eu tenho minhas ressalvas. Vamos lá. Existe uma parte esotérica no signo. Cara, olha onde a gente está indo parar com esse assunto. Existe uma parte mais astrológica, vamos dizer assim, com relação aos signos, que eu particularmente não tenho o menor conhecimento de para onde vai. O que eu entendo é que a parte comportamental daquilo que o signo determina, vamos esquecer aqui a ascendência em Vênus, em Marte, em Saturno, em Júpiter, e vamos para a parte comportamental. A parte comportamental bate. Se você pegar 80%, 90% dos arianos vão ser pessoas mais determinadas, vão ser pessoas mais teimosas, inclusive, e vão ser pessoas mais difíceis da gente dissuadir, de a gente fazer mudar de ideia. Em compensação, se você pegar, por exemplo, capricornianas, normalmente são mulheres o quê? Mais fechadas, mais intimistas, mulheres que vão viver mais no mundo delas e menos expostas. Então, o padrão de comportamento, ele basicamente é a mesma coisa que o signo entrega com relação a comportamento, mas não com relação a essa questão de projeção astral, de o meu dia vai ser regido, né, pelo que está vindo dos astros. Eu, particularmente, não é nem que eu não acredite, eu não tenho conhecimento sobre para poder falar. Então, eu me baseio somente nos perfis comportamentais do emagrecimento, que só eles já dão uma visão pra gente muito ampla, entendeu? Mas você me deixou curioso, inclusive, para poder estudar sobre isso. Quem sabe a gente traz no próximo podcast, eu acho válido. Imagina, os signos do emagrecimento. Isso aí tem conteúdo aí. Comportamental, eu até assim, pensei talvez que pudesse ter
alguma pequena análise, né, sobre isso, talvez porque quando a pessoa chega para desenvolver esse trabalho, você fazer esse trabalho, né, tem uma série de levantamentos de dados da pessoa que você realmente deve fazer, né? Sim, sim. Não especificamente, lógico, qual é o seu signo, mas talvez sobre a data de nascimento ou a idade que a pessoa tenha, né, você já consiga identificar ali com essas informações um pouco do perfil ou da característica dessa pessoa, né? Por isso Mas que eu fiz sabe qual que é a loucura do padrão de comportamento? É que nós somos seres, como é que eu posso dizer, mutáveis, né? Desde a nossa infância, algumas pessoas têm uma característica de ser muito mais fechada na infância e depois ela acaba se tornando uma pessoa comunicativa. Eu posso dar o meu próprio exemplo, entendeu? Por mais que a gente se comunique agora um pouquinho de facilidade, sim, eu fui uma criança que tinha a característica de ser mais no meu canto, mais tímida, mais fechada, entendeu? Inclusive eu sofri muito bullying, né, na época da minha infância por conta de condição financeira. Então isso me fazia ficar um pouquinho mais aquém da galera, entendeu? Eu era quase que o patinho feio, né? Acho que eu ia falar ovelha negra, não pode mais falar ovelha negra, né? Então a gente vai falar o patinho feio. E aí eu ficava mais no meu canto. E hoje eu já sou mais comunicativo. E essa questão de ser mais comunicativo tem a ver com um aspecto do meu padrão de comportamento que a gente chama de padrão de comportamento popular carente. O que seria esse popular carente? É uma pessoa mais comunicativa, mais extrovertida, uma pessoa que... A carência aqui não é emocional. É uma carência relacional, é uma carência de relacionamento com outras pessoas. Então, eu sempre vou performar melhor onde eu estiver rodeado de pessoas que vão potencializar o meu perfil comportamental e pessoas que vão trocar energia junto comigo. Se eu estivesse aqui agora conversando com alguém que fosse extremamente fechada, eu não ia conseguir conviver com isso, entendeu? Então, eu ia tentar trazer você para a conversa, ia tentar trazer você para a resenha, porque aí eu conseguiria entregar meu melhor. Agora, em compensação, a gente tem outras características, né? Eu vou dar uma pincelada aqui sobre quais são os 4 perfis comportamentais, que eu acho que vai ficar legal tanto para você entender, quanto para as meninas entenderem também. Os 4 perfis comportamentais são divididos da seguinte maneira. A gente tem um primeiro perfil, que é aquela mulher mais executora, aquela mulher mais teimosa, aquela mulher mais decidida, mais determinada e mais difícil de a gente conseguir fazer mudar de ideia. E essa mulher, normalmente, ela tem um pouquinho mais de dificuldade de seguir ordem, regra, ela quer fazer as coisas do jeito dela. A gente chama essa mulher de perfil marrenta decidida. É uma mulher que é determinada. Ponto. Vou fazer e ponto. Existe um outro perfil, que é esse perfil popular carente, que é igual eu falei aqui um pouquinho do meu perfil. Pessoa comunicativa, extrovertida, é a pessoa do grupo, é a pessoa que comunica, é a pessoa que traz todo mundo, que lidera, mas ela não é exatamente a pessoa executora focada só no resultado. Ela é muito mais focada na relação social do que no resultado em si. Então são as pessoas de grupo de emagrecimento. Sabe aquelas pessoas que motivam o grupo, faz o negócio acontecer? São essas pessoas. Existe um terceiro perfil, que nós chamamos de coração grande. Esse perfil, coração grande, é aquela mulher mais altruísta. É aquela que normalmente vai colocar os outros em primeiro lugar, que ela vai se dedicar mais a ver outra pessoa tendo resultado do que ela mesma tendo resultado. Ela fica muito mais feliz quando ela não está sendo exposta, quando é outra pessoa que teve resultado, outra pessoa que está sendo reconhecida. E ela ali foi importante, né, de alguma forma ali dentro dos bastidores, ela se sente realizada com aquilo, com a vitória do outro. Entendi. Entendeu? E ela tende a se colocar em segundo, terceiro, quarto lugar ali na escala de prioridades dela. Essa mulher talvez seja um tipo de perfil comportamental que mais tem dificuldade de emagrecer, porque emagrecer é se cuidar, e se cuidar é se priorizar. Então, aqui ela tem mais dificuldade. E existe um quarto perfil, que a gente chama de senhora certinha. E aí o nome é autoexplicativo, né? É aquela mulher que precisa do detalhe, que precisa da regrinha, tudo bonitinho. Ela precisa ser coordenada, ela precisa ser corrigida. E se em algum momento ela estiver fazendo errado, ela gosta que chega ali, que dá o feedback. Em compensação, é uma pessoa que, se for um processo de emagrecimento meio solto, que vai fazendo ali, faz aí, a gente vê se dá. Ela não consegue. Ela precisa do detalhe. É tipo a nutricionista passou para ela ali, tem alface na sua salada do almoço. Ela vai mandar um áudio, ela vai perguntar, essa alface é crespa ou é alface lisa? Eu posso usar alface roxa? Eu posso picar a salada em diagonal? Eu posso colocar um tomate junto? Entendeu? É nesse nível de detalhe para você ter uma noção. Então, esses são os 4 principais perfis. Mas não significa que a gente tenha um só. Todo mundo tem um pouquinho de cada um desses perfis. É isso que eu ia te perguntar. É isso. O que muda é qual que a gente tem mais. Né? Talvez tenha com toda certeza algum que temos. se destaque mais, mas que não que os outros também não estejam um pouco presente ali, né? Dentro daquela pessoa. E quando você faz esse trabalho,
Você faz essa análise, você apresenta essa análise para as pessoas, Sim. né? E as pessoas se assustam? Como é essa reação? Algumas ainda questionam ou não se identificam, né? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade. Né? Tem gente que tem dificuldade quando você está falando algo que talvez para ela está soando como... Não vou dizer como se fosse uma crítica ou um defeito ou alguma coisa nesse sentido, né? Como é que é essa reação da pessoa quando você apresenta para ela e fala, olha, você está se enquadrando, a gente vai precisar trabalhar com você porque você se enquadra dentro deste perfil aqui. É de boa, não é? A maioria questiona o debate. Já aconteceu de ter debate, já aconteceu de ter questionamento, já aconteceu de ter discordância, inclusive. Só que todas as vezes que a gente percebe que tem uma questão de discordância, quase sempre eu estou falando do primeiro perfil. Quase sempre é a mulher marrenta decidida. Então, o simples fato dela discordar já corrobora que é aquilo ali, entendeu? Ela confirma, né, a regra. E aí o que acontece? Eu gosto sempre de partir de um princípio que, quando a gente vai fazer esse tipo de análise, a gente sempre leva em consideração características. Eu poderia virar aqui para você e falar, agressividade, na sua visão, é um defeito ou uma qualidade? É um defeito. Show de bola. E se alguém agredir seu filho? É um defeito. Show de bola. Mas e você? Você vai ser passiva com a pessoa que agrediu seu filho? Assim, respondendo friamente, né? Talvez não, mas é tudo... Tá na hora, calor do momento. Você vai ser agressiva. Você vai virar uma leoa. Sim. Você vai entrar na frente, vai defender seu filho. Aí, nesse momento, a agressividade não é defeito. Aí ela virou uma qualidade. A mãe que é passiva demais vai ver o filho apanhar, talvez ela apanhe junto, ainda chega o pai e leva uma sova junto. Então, assim, quando a gente fala de algumas características, a gente tem que levar em consideração que, para ser defeito ou qualidade, depende do contexto. Então aí tá o ponto. Quando eu viro para alguém e falo assim, poxa, fulana é mais teimosa do que ciclana. Isso depende do contexto. Será que em um contexto de eu preciso persistir nisso aqui para eu ter resultado, é ruim ser teimosa? Agora, em um outro contexto onde a pessoa está visivelmente errada e ela continua teimando que a ideia dela é a correta, será que isso aqui é uma qualidade? Então, qualidades e defeitos, na minha visão, não existe. São só o contexto em que eles estão inseridos, né? O contexto que a gente colocou essa característica. Então, eu trabalho sempre a questão de característica. Você tem essa característica, essa característica e essa característica. Não existe um perfil comportamental que seja, digamos que, o certo para emagrecer. Porque senão a pessoa vai tentar mudar de perfil comportamental. Sim. Não dá. Você é quem você é. Você pode fazer pequenos ajustes, né, ao longo da vida. Igual eu falei, eu não era comunicador e hoje sou extremamente comunicador. Mas existe um porém. Você não consegue fugir de quem você é. Então, eu gosto sempre de trazer aquela visão de você na frente de um espelho. Quando você está na frente de um espelho, você vai ver coisas que você gosta e coisas que você não gosta tanto assim. Particularmente, eu quase sempre vejo só coisas que eu gosto, tá? Eu sou muito bem resolvido com a minha autoimagem. Ótimo. Isso é importante. Mas brincadeiras à parte é o que vai acontecer. É você vendo a realidade nua e crua. Então, eu sempre mostro para essas alunas que, da mesma forma que existem alguns fatores aqui que são oportunidades de melhoria, porque eu não chamo de defeito, eu não chamo de problema, eu chamo de oportunidade de melhoria, que é um ponto onde a gente vai trabalhar a sua estratégia para você emagrecer, existem pontos que são fortalecedores, que vão favorecer você. Exemplo, se uma mulher, ela eu vou trazer o exemplo da coração grande, né? Que é o perfil que eu falei que era o mais complicado de emagrecer. Para essa mulher, emagrecer significa deixar todas as outras pessoas que são importantes para ela em segundo plano e se colocar em primeiro lugar. Isso é extremamente difícil para ela fazer. Concorda? Sim. E você, como mãe, você entende isso. Com certeza. Seria basicamente eu virar e falar assim, como é que chama seu filho? Bernardo. Bernardo. Falar assim, poxa, deixa o Bernardo aí, tranquilo, ele se resolve com o problema dele e daqui a pouco você foca em você. E daqui a pouco ele se resolve lá e enquanto isso você foca em você. Show. Você entende. Racionalmente, você entende. Mas emocionalmente, seu coração de mãe fala alto assim. Fala assim, pô, peraí. É o Bernardo. Como é que eu vou deixar o Bernardo se ferrar sozinho lá? Você estava entrando dando um exemplo que me veio agora à memória de muitas mulheres que eu vídeos, né? Que eu vejo até através da própria internet, de mães que estão aí na primeira maternidade, né? E muitas falam assim, eu vou viver isso agora. Então, ou seja, muitas eu já ouvi falar assim, é como se você falasse assim, eu estou deixando de olhar para mim, não importa o que seja,
mas para única e exclusivamente para cuidar e dedicar ao meu filho. Tem muitas mulheres que eu vejo que falam, se abdicam mesmo, tipo, nada mais importa para mim. Eu esqueço de mim, no caso, como a gente está falando de filho, né, pelo meu filho, para viver essa maternidade. Por que muitas mulheres acham que a maternidade é totalmente uma questão de se abdicar de si? Cultura. Né? Pelo ser, né, pelo filho e tudo mais, e botam essa crença e acreditam que não, agora é o momento, eu esqueço de mim completamente, né, para que o tempo vai passar e depois aquela pessoa vai olhar e vai se justificar naquela situação lá atrás. Essa é uma questão cultural. Aqui a gente vai entrar numa questão muito mais profunda, tá? É uma questão até histórica. Se você olhar o comportamento da sociedade com relação ao homem que foi pai e à mulher que foi pai, você percebe que a mulher vai ter um afastamento de 6 meses do trabalho. O homem vai ter um afastamento de, acho que 7 dias, eu não sei como é que funciona, porque é pouco tempo, os meus filhos eu já estava empreendendo, né, quando eles nasceram, então eu não sei exatamente como que funciona, mas eu sei que é muito menos tempo. Uma diferença de 1 semana para 6 meses. E por que isso acontece? Porque tende-se a imaginar que o contato do filho com a mãe é muito mais necessário do que com o pai. A gente sabe que isso não é verdade. Quem tem um pouquinho mais de conhecimento sabe que essa criança vai precisar daqueles primeiros contatos ali, tanto com o pai quanto com a mãe. Se você pensa alguma coisa diferente disso, te recomendo, inclusive, repensar, porque é muito importante. Agora, qual que é o ponto? O ponto é, uma vez que culturalmente, socialmente, é muito mais aceitável que a mãe abdique da própria vida para cuidar do filho, como que essa mãe vai fazer diferente? Se a família dela, tudo que ela tem de exemplo a avó fez isso, a mãe dela fez isso, ela viu a sogra fazer, ela também vai repetir o comportamento. Então vira um padrão de comportamento. Tem uma historinha que a gente conta, né? Eu conto isso muito quando tá fazendo palestra ou quando a gente tá fazendo live, alguma coisa assim, que é a história do peixe na frigideira. A menina foi preparar um peixe pro marido dela, primeira vez cozinhando dentro de casa, foi preparar um peixe pro marido dela, uma frigideira linda, frigideira sensacional. E aí ela pegou o peixe, um peixe deste tamanho, partiu o peixe no meio e fritou metade do peixe. Partiu lá, depois fritou outra metade do peixe. O marido dela tá ali na cozinha olhando aquilo e falou assim, cara, o que tá acontecendo? Por que você não fritou o peixe inteiro? Ela virou para ele e falou assim, não sei. A minha mãe fritava assim, eu também frito assim. Aí passou. Almoço de domingo, lá foi o rapaz. Procurou a sogra e falou, sogra, vem cá, preciso conversar com você. Eu tô percebendo aqui que a sua filha não soube me explicar o porquê vocês têm o hábito de fritar o peixe pela metade. Preciso que você me explique isso, que eu fiquei curioso. E aí, né, a maldição do brasileiro, né, curioso. Aí a sogra virou e falou assim, rapaz, você sabe que eu não sei? Eu não sei, vou perguntar isso pra minha mãe, porque é minha mãe que fritava assim. Aí eles foram lá na avó. Aí chegaram na avó e perguntaram à avó, explica uma coisa aqui pra nós, né? A sua neta foi fritar um peixe pra mim e tal, e aí o peixe que ela foi fritar, ela partiu na metade. Fui perguntar pra sua filha falou a mesma coisa. Por que vocês têm esse hábito de fritar o peixe pela metade? Fica melhor o sabor? É alguma coisa com relação à textura? Ou ele fica mais gostoso? A avó virou e falou assim, meu filho, não é isso não, é porque eu tinha uma frigideira pequena quando eu era mais nova. Então todo o hábito do jeito de fritar o peixe foi construído por conta do tamanho da frigideira que a avó tinha. Agora a gente brinca, a gente fala isso, parece uma brincadeira, mas se você for olhar os hábitos, as crenças, os valores que a gente tem hoje, todos eles foram formados em condições totalmente diferentes pelos nossos avós, bisavós, pelos nossos antepassados. E a gente vem só repetindo o padrão, até que alguém quebre esse padrão. Só que quando alguém quebra esse padrão, essa pessoa é vista como diferente. É tipo a pessoa de dentro da família que resolveu, poxa, peraí, meu filho tá com 2 anos, mas não tem problema ele ficar com o pai, e eu sair um pouquinho mais cedo do serviço e ir direto pra academia. Mas aí a mãe que vê isso fala, poxa, você tem que dar mais atenção pro seu filho. A avó que vê isso fala assim, poxa, você tem que estar lá junto com ele e tal, não é momento de você ir focar em você e emagrecer. E aí a mulher que já estava ela mesma se autocriticando, porque a gente sabe que o cérebro humano funciona assim, ela entra nesse padrão de comportamento também e ela também começa a se autocriticar. Então é mais fácil eu já não sair de casa, eu já abdicar da minha feminilidade em prol da maternidade, porque eu não entendo que a maternidade é só uma das nuances da feminilidade. Antes da mulher ser mãe, ela é mulher.
A gente precisa lembrar sempre disso. E aí parte do nosso trabalho aqui é justamente lembrar isso para as mães, né? Porque a gente está vivendo a geração do acesso ao conhecimento. Então, as mães que se libertam disso precisam levar essa mesma mensagem é como se fosse uma missão. Precisam levar essa mesma mensagem para outras mães que estão vivendo isso, há anos e anos e anos, e vão repetindo o mesmo padrão de comportamento. Talvez sua mãe fez isso, e aí você hoje, em alguns momentos, você vai se priorizar e deixar o Bernardo viver a vida dele, que está tudo certo. Ele também precisa se desenvolver. Sim. Mas fala isso para a mulher que viveu lá em 1800. Ela não ia entender. Mas é isso. Perfeito. Eu quero até finalizar um assunto que a gente abriu aqui, que foi a questão dos perfis comportamentais. Certo. Porque alguns perfis vão ter alguns pontos que a gente considera ali, poxa, isso daqui pode ser um defeito, né? Pode ser uma dificuldade para emagrecer, que é a questão da mulher não se priorizar e priorizar outras pessoas. Como que a gente faz isso estrategicamente no processo de emagrecimento? Primeira coisa que eu mostro para ela é quem vão ser as outras pessoas da sua vida que vão ser beneficiadas quando você emagrecer. Porque aí, ao invés de ela lutar só por ela, ela passa a lutar por uma série de pessoas que também vão ser beneficiadas. Com certeza, então, os filhos. Exato, se você se cuida, seus filhos vão ter você por mais tempo, né? Longevidade, vitalidade, disposição. Então, a gente começa a trazer aquilo que vai gerar um resultado, digamos que mais amplo do que simplesmente o peso na balança. O peso na balança é só para você. Agora, a sua vitalidade, sua disposição, sua autoestima, você bem emocionalmente, o poder feminino que a mulher ganha a partir do momento que ela emagrece, isso vai impactar todas as pessoas na vida dela. Aí não é mais uma questão só sobre a mulher, passa a ser uma questão sobre o meio que cerca ela. Ela acaba impactando todo mundo. Excelente. Certo? É isso, né? Acabamos. Finalizamos? Ó, meninas, vocês que vieram até aqui com a gente tem duas coisas muito importantes para poder falar com vocês. Espero de verdade que vocês queiram estar aqui juntos com a gente, né? No nosso próximo episódio. Eu chamei esse daqui de episódio número 1, mas não é, ele é praticamente um episódio 0. A gente tá fazendo isso aqui dentro do estúdio, né? Gravado, arzinho condicionado, tudo maravilhoso. Melhor cenário possível, melhor equipe possível pra gente poder estar junto aqui. Mas a notícia boa vamos continuar. Não é? Com certeza. Teremos próximos podcasts MM. Se você não tiver inscrito nesse canal, você não vai conseguir acompanhar o que a gente tem aqui para poder trazer para você. Então se inscreve, ativa o sininho das notificações e compartilha com as amigas, né? Compartilha e comenta também. Comenta aí no vídeo. Show. Às vezes ficou alguma dúvida, algo que não ficou claro, né? Ou quer saber mais, ou algum outro determinado assunto voltado aí para o emagrecimento. Boa. Então já joga aí nos comentários, né? Que já é um conteúdo para a gente poder trazer aí para os próximos para vocês. É isso aí. Isso é muito importante. E o segundo aviso que a gente tem para dar é que talvez você veio até aqui, né, acompanhou o nosso conteúdo, curtiu o que a gente trouxe aqui. Eu quero te explicar uma coisa, tá? Nesse exato momento que eu estou aqui conversando com você, nós estamos trabalhando nos bastidores, onde a gente está criando uma comunidade de emagrecimento focada em mudança comportamental e emocional. Então você que tem dificuldade para emagrecer, que está enfrentando problemas aí com relação a foco, disciplina, inteligência emocional, gestão do seu próprio tempo, nós queremos te ajudar com relação a isso. Então, eu juntei uma equipe maravilhosa, né? Fui atrás da Elis, que já faz um trabalho maravilhoso com relação a treino em casa. Juntamos outras profissionais, nutricionista, personal, psicóloga, justamente para a gente poder trazer um conhecimento que vai romper essa fronteira, né, do treino e da dieta para emagrecimento. A gente quer entregar algo multidisciplinar e que vai conseguir te ajudar a entender quais são os principais sabotadores que você tem no seu processo de emagrecimento e conseguir ter resultado de verdade, o que a gente chama de resultado definitivo. É isso aí. Só é definitivo depois que muda, né? Atingir o seu resultado de forma constante, né, o Isaac? É isso aí. E aí a gente entra num ponto importante. Isaac, como que eu faço para saber dessa comunidade? A gente vai deixar um link aqui embaixo, né, na descrição desse vídeo, e nesse link você vai conseguir entrar para um grupo secreto, exclusivo, onde você vai receber uma condição mega, não é super, é mega especial para você fazer parte dessa comunidade. Mas eu vou lembrar isso aqui, essa condição especial ela vai ser somente para as 30 primeiras mulheres que fizerem parte dessa comunidade. Então, se fosse você, já de primeira, já clicava nesse link aqui, já entrava no grupo, garantia que você vai estar lá para receber essa condição. Isaac, mas não sei se eu vou querer, não sei se vai fazer sentido para mim, não sei se isso vai resolver meu problema com relação ao emagrecimento. Entende uma coisa, entrar no grupo não significa assumir o compromisso de fazer parte da comunidade, mas não entrar no grupo significa perder uma grande oportunidade de mudar aquilo que está incomodando tanto você
e que tá te fazendo se sentir mais triste, talvez mais feia e provavelmente menos saudável. Então a gente quer te ajudar. Com certeza. A mudar com relação a isso. Bora Show clicar, de bola? né, Isaac? Bora lá. Agora. É isso, minha querida. Ó, prazer enorme. Né? Nos vemos no nosso próximo episódio aqui do nosso podcast. Foi uma honra estar aqui junto com você. Prazer estar com Fantástica. você. Bate-papo incrível. Cara, muito obrigada. Eu falo de verdade. A gente vê que um time é vencedor pelas contratações que a gente faz, né? E você, a gente vai construir algo muito bonito aí dentro da nossa comunidade. Cima. Bora pra cima? Tamo junto. Forte abraço, aquele beijo. Eu fui. Até a próxima. Até mais. Valeu.